Olá, meus irmãos! É com muita alegria que estamos aqui de novo para mais uma aula de teologia. A matéria de hoje, heresiologia. Hoje vamos aprender sobre seitas e heresias. Essa matéria está sendo uma bênção, irmãos, e você precisa estudar. E estamos já abrindo nova turma, novas inscrições a partir de janeiro. Bom, mas o assunto da aula de hoje, aula de número 2, é a confissão positiva. Doutrina da confissão positiva. E hoje também vamos aprender um pouco sobre o Espiritismo. Esse material eu vou enviar no PV das alunas. Mas hoje, só para você entender um pouquinho o assunto que estamos trabalhando. Você sabia que Allan Kardec, ele não foi o fundador do Espiritismo? Se você quiser saber mais, entre em contato comigo. Mas vamos lá. Primeiro a gente entende aqui, a aula de hoje vai falar sobre heresiologia, seitas e heresia. E a gente vai ver 3 temas mais atacados pelas seitas. Isso mesmo. Existem 3 pontos que a seita bate com força. São eles. Primeiro, a Trindade. Toda seita, ela nega a Trindade. Segundo, a natureza do homem. Aqui a seita nega a natureza do homem. Terceiro, o inferno. Porque o foco de Satanás sempre foi distorcer. E a gente vê que lá no Gênesis, Satanás, ele foi o primeiro intérprete da Bíblia. Isso mesmo. Satanás, ele foi quem primeiro interpretou a Bíblia erroneamente para Eva, distorcendo. Por quê? O que é que Satanás quer com isso? A gente entende que Satanás, ele quer distorcer a palavra de Deus. Porque quando ele distorce a palavra de Deus, ela não vai ser a palavra verdadeira. Vai ser distorcido. E aí Satanás, ele trabalha dessa forma. Ou aumentando, ou tirando, ou distorcendo a palavra de Deus. Então você identifica uma seita quando ela começa a tirar a palavra de Deus. E continuando a nossa aula de número 2, podemos entender que Satanás, ele tem uma forma. O diabo, ele tem um alvo. E o alvo dele é distorcer a palavra de Deus. Como é que ele faz isso? Ele faz isso acrescentando o que não está escrito. Outro ponto, tirando o que está escrito. O outro ponto que Satanás faz, ele distorce a palavra de Deus. Então, ele trabalha dessa forma. Bom, você sabe que Satanás, ele foi quem primeiro interpretou a Bíblia erroneamente lá no livro do Gênesis. Aí você entende aqui que a seita, ela sempre distorce a palavra de Deus. Como que você vai identificar uma seita? Se ela distorcer a palavra de Deus. Se ela disser, a palavra precisa ser renovada, a palavra está muito antiga, está passada. Se ela quiser tirar a palavra de Deus, você sabe que é uma seita. Outro ponto, como você sabe que é uma seita? Se ela estiver falando que a Bíblia não fala. A Bíblia, por si só, ela explica. A Bíblia, por si só, ela se explica. Então, se você vê alguém pregando, acrescentando o que não tem na Bíblia, você logo vai saber que é uma seita. E um herege, ele usa muito um texto na Bíblia. Qual é o texto que ele usa? Para não tocar nos ungidos de Deus. Por que ele usa esse texto? Porque ele sabe a heresia que está falando, e aí ele fala para as pessoas para não tocar no ungido. Só que quem disse que quando você vai contra o que eles estão ensinando, você está indo contra ele, você está indo contra o ensino errôneo, o ensino errado que ele está passando ali. Bom, quando você vê uma pessoa falando heresia, falando que não está na Bíblia, você pode ir com a Bíblia, mostrar, olha, não está escrito assim, está escrito assim. Você não está atacando profeta, nem homem nenhum.
Porque a Bíblia diz que não é para julgar o profeta, mas sim a profecia. Então você pode, se você sabe que não está na Bíblia, se você sabe que não está na palavra de Deus, você pode ir lá e falar sobre isso, você pode. Então as seitas hoje, elas trabalham distorcendo, elas trabalham tirando ou acrescentando, que é a mesma coisa que Satanás fazia. Os mestres, irmãos, acontecia no tempo antigo e até hoje ele acontece. Até hoje tem mestres falsos. Agora, a teologia da prosperidade, ela é bíblica? Sim, irmãos. Deus, ele pode prosperar. Ele pode prosperar sim. Exemplo é que ele fez Abraão ser um homem próspero. Outro exemplo, Jó foi um homem que tinha muita riqueza. Outro, você vê que Salomão foi um homem muito rico. Então, Deus, ele pode fazer isso. Só que existe a teologia da prosperidade na Bíblia e existe uma teologia falsa. Uma teologia que vai contra a palavra de Deus, que é aquela que coloca Deus na parede e diz: eu não aceito doença, eu não aceito pobreza, e se tiver doente é porque não tem Deus, se tiver pobre é porque não tem Deus ou está em pecado. Essa aí é a teologia falsa, que quer colocar Deus na parede para Deus fazer o que a pessoa quer. E outra coisa, a gente vê que a teologia da prosperidade, sem a Bíblia, ela não tem como se sustentar, irmãos, porque não existe. A teologia da prosperidade, eles usam a Bíblia, mas na verdade não tem base bíblica no que eles estão aplicando. Porque eles querem colocar Deus na parede para ter alguma coisa. Agora, Deus, ele vai nos mostrar pessoas que foram prósperos. O que é ser próspero? Próspero é diferente de ter riqueza física. Uma pessoa próspera é quando ela vai buscar, né? Ela vai valorizar mais as coisas do céu do que as coisas da terra. Aí sim é uma pessoa próspera, para a glória de Deus. Você vê que Lázaro, ele não tinha recurso aqui, mas ele tinha Deus. Louvado seja Deus. Então, precisamos entender isso. O Salmo 1 vai falar sobre essa prosperidade e acreditamos dessa forma. Porque a prosperidade é quando a gente valoriza mais as coisas do céu. Valoriza mais as coisas do céu. Se você que está buscando uma prosperidade que valoriza as coisas da terra, então sinto muito dizer que essa teologia é a teologia antibíblica. Bom, agora entendendo aqui. Aqui a gente entende que o Espiritismo, ele não foi Allan Kardec que criou. Não. Allan Kardec, ele foi um homem, né, que conheceu, e aí ele agora é espírita. E o que é que ele vai fazer? Quem foi o fundador verdadeiro? Que não foi ele. E o que é que Allan Kardec vai fazer? Ele foi o grande, uma pessoa que descobriu, e aí ele foi um revolucionista. Ou seja, ele viu ali, ele começou a falar, começou a ensinar, mas logo que ele não foi o fundador. Eu vou passar esse material exclusivo para as alunas da Itadesp. Mas se você tiver desejo de aprender, você entre em contato comigo. Porque veja só o que é que o Espiritismo ensina. Ele ensina que Deus é uma inteligência, apenas uma força. Ele ensina que Jesus foi um homem comum e que não é Deus. Ele também ensina que o Espírito Santo não é nada. Ou seja, o Espiritismo, ele não acredita na Trindade, ele não acredita em Jesus, ele não acredita num Deus composto de 3 pessoas distintas. Vamos ver na aula que vem sobre o unicismo e vamos aprender mais sobre o que é unicismo. Nós acreditamos no trinitarismo, que é a Trindade, as 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você tem desejo de aprender mais, entre em contato comigo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.